Estamos aqui para falar de um tema que tem a ver com a realidade de muita gente. E, na verdade, com a realidade de mais de 50% da população, que são as pessoas que acreditam que não precisam se cuidar, fazer atividade física, fazer uma rotina de atividades que permitam que ela tenha uma vida saudável. E muitas dessas pessoas, elas alegam como argumento o fato de não terem tido uma vida voltada para esse tipo de hábito. As pessoas alegam muitas vezes que não me acostumei a fazer isso, eu não me acostumei a fazer exercício, não me acostumei a, por exemplo, ter alguns hábitos mais regrados de alimentação, alguns hábitos que, por exemplo, não sejam tipo uma pessoa que gosta de ir muito para restaurante, bar, tomar muita bebida, comer muito churrasco, se entupir de comida. Enfim, são pessoas que pensam, poxa, durante toda a minha vida eu nunca me cuidei, por que agora eu vou fazer isso? Então, essa é uma objeção que a gente precisa falar. As pessoas precisam, não só eu preciso falar, como as pessoas precisam escutar. Então, tem dois tipos de pessoas: aquela que não quer escutar e aquela que precisa escutar e até abre um pouco a guarda para aceitar. Sim, eu quero escutar porque algo dentro dessas pessoas diz que é importante escutar. Então, a gente pode começar falando de uma pesquisa que aconteceu aqui no Brasil, com 700, eu tenho aqui os dados, 703 pessoas, adultos acima de 18 anos. E nessa pesquisa, quando ocorreu, perguntaram para essas pessoas qual o seu maior medo. O seu maior medo. E dessas pessoas, assim, o medo assim na vida, né? Qual é o seu maior medo na vida? E a maioria das pessoas, 92% respondeu o medo de envelhecer e ter problemas de saúde. Não existe resposta mais natural do que responder isso. A gente ter esse medo. Talvez seja para uma pessoa lúcida, esse sim é um medo que todo mundo tem. Eu tenho. A gente quer ter saúde, quer estar bem, quer viver bem. A gente não está aqui para ter uma vida chata, ruim, desconfortável. E a saúde, ela é a prioridade. E quando a gente diz que a saúde vale mais do que tudo, é porque vale mais do que tudo. Não tem dinheiro que pague saúde. Então, investir em saúde é algo que gera retorno. Então, tem muita gente que prefere se manter com esse tipo de hábito de vida, de não fazer nada para poder prevenir, né, a sua saúde, do que trocar a vida que estão tendo. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, que muitas vezes, todas as vezes, quando a pessoa chega na idade avançada e não ficou bem porque não se cuidou antes, o que acontece? Quando a gente digo se cuidou antes, até aquele determinado ponto, porque o nosso tema normalmente é voltado para pessoas acima de 50 anos. Então, quando a gente bota como título, eu não me cuidei antes, por que eu vou me cuidar depois? Imagine uma pessoa que passou dos 50 anos falando isso. Sempre imagine esse tipo de pessoa. Então, quando a gente imagina isso, uma pessoa argumentando isso, e chegou aos seus 70, 80 anos, e concluiu que não se cuidou mesmo passando dos 50, então a gente está falando para essas pessoas. Então, a gente pega uma pessoa dessa, o que ela fez? Eu vou falar exatamente o que ela fez, sem conhecê-la. A pessoa simplesmente foi vivendo, foi fazendo as coisas, não foi fazendo um exercício energético, uma atividade física, alguma coisa mais direcionada para proteção, para prevenção. E o que acontece? Ela acabou tendo, olha só, que investir dinheiro em médico, em muito remédio, em saúde.
Vamos tirar até o médico, a gente vai falar em remédio. Quanto se gasta de remédio para você remediar? Então, remédio é para remediar, remédio não é para curar. Então, ele só remedia. Tanto que as pessoas precisam, muitas vezes, ou na maioria, depois de determinada idade, tomar muito remédio, porque se você para de tomar o remédio, não tem outra palavra, a gente morre. Se a gente tem um tipo de vida que depende do remédio e não toma o remédio, então não vai aguentar. Então, qual é a ideia? A ideia que a gente está falando aqui? Você deixa de investir em saúde para investir muito mais no remédio, no remediar. É muito mais barato investir na prevenção do que no remediar. Então, quando uma pessoa alega isso, ela normalmente acredita que o fato de não ter se cuidado antes não acredita de poder se cuidar mais. É uma fantasia que as pessoas inventam de acreditar que não cuidou antes, então já era. É bem isso aí.